de que candidato está mais próximo? O votómetro Presidenciais do Observador dá uma ajuda a perceber. Basta responder a 15 perguntas e, se quiser, afinar as respostas. E o votómetro revela de que candidato está mais próximo e mais distante. O votómetro Presidenciais está disponível em observador.pt e tem o apoio da Toyota. São 2 horas. As notícias com Matilde Malva Sabino. Começamos com a atualidade internacional. Já são conhecidos os membros do Conselho de Paz para a faixa de Gaza. A Casa Branca anunciou esta sexta-feira os nomes. Vai ser presidido pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e inclui o secretário de Estado Marco Rubio, o enviado especial norte-americano Steve Witkoff, o genro de Donald Trump, Jared Kushner, e ainda o antigo primeiro-ministro britânico Tony Blair. Em comunicado citado pela Al Jazeera, a Casa Branca explica que cada membro do Conselho vai supervisionar áreas específicas para a estabilização e o sucesso a longo prazo de Gaza. O presidente norte-americano diz que os Estados Unidos estão a conversar com a NATO sobre a aquisição da Groenlândia. Em declarações aos jornalistas na entrada da Casa Branca, Donald Trump insiste que a Groenlândia é necessária para a segurança dos Estados Unidos. A NATO tem negociado connosco sobre a Groenlândia. Precisamos muito da Groenlândia para a segurança nacional. Se não a tivermos, teremos uma grande lacuna na segurança nacional, especialmente no que diz respeito ao que estamos a fazer em termos do Golden Dome e todas as outras coisas. Temos muitos investimentos nas Forças Armadas, temos as Forças Armadas mais fortes do mundo e elas estão cada vez a ficar mais fortes. Portanto, sim, estamos a conversar com a NATO. Momentos antes de revelar uma negociação com a Organização Transatlântica, Donald Trump deixa ainda uma nova ameaça. Pretende aplicar tarifas comerciais a países que se mostrem contra a anexação norte-americana da Groenlândia. Eu talvez coloque tarifas em qualquer país que se oponha à nossa ideia da Groenlândia, porque nós precisamos da Groenlândia para a segurança nacional, mas isso é outra história. O aviso de Donald Trump, o líder norte-americano, recorreu depois às redes sociais para falar sobre o Irão. O presidente norte-americano agradece ao regime do país por ter evitado as 800 execuções previstas para a passada quinta-feira. Donald Trump rejeita que tenham sido os países do Médio Oriente a fazer com que desistisse da ideia de atacar o Irão. Diz que foi o próprio a tomar essa decisão. A Presidente da Comissão Europeia saúda Lula da Silva pelo papel que diz ser determinante no âmbito do acordo do Mercosul. Ursula von der Leyen esteve esta sexta-feira com António Costa, Presidente do Conselho Europeu, no Brasil, para uma reunião trilateral. A representante europeia fala no acordo poderoso. The EU-Mercosur agreement sends a powerful message. It says o acordo União Europeia-Mercosul envia uma mensagem poderosa. Diz: bem-vindos ao maior mercado do mundo e à maior zona de comércio livre do planeta. Este é o poder da parceria e da abertura. Este é o poder da amizade e da compreensão entre povos e regiões através dos oceanos. E é assim que criamos prosperidade real, uma prosperidade que é partilhada. That is prosperity that is shared. A Presidente da Comissão Europeia diz que a assinatura do acordo vai multiplicar oportunidades de crescimento para as duas regiões. Também Lula da Silva diz que vai ser feita história com este acordo. O Presidente brasileiro quer restaurar a relação com a Comunidade Europeia num momento que é também decisivo para a economia do Brasil. A União Europeia e o Mercosul farão história ao criar uma das maiores áreas de livre comércio do mundo, reunindo cerca de 720 milhões de pessoas e um produto interno bruto de 22 trilhões de dólares. Essa é uma parceria baseada no multilateralismo. Mais de 25 anos depois do início das negociações, o tratado entre a União Europeia e o Mercosul vai ser oficializado este sábado em Assunção, a capital do Paraguai. Na Ucrânia, as escolas vão fechar durante 2 semanas em Kiev, anunciou esta sexta-feira o presidente da Câmara da cidade, em causa os sucessivos apagões causados pelos ataques russos às infraestruturas energéticas do país. A Câmara de Kiev limitou também o uso de eletricidade para iluminação pública, numa semana em que o presidente ucraniano decretou estado de emergência no país.
O consórcio espanhol da CC e da South venceu o concurso para as licenças de handling nos aeroportos de Lisboa, Porto e Faro. A notícia é avançada pelo jornal Eco. Em comunicado, a Menzies diz que discorda veemente da avaliação e vai recorrer aos tribunais. A empresa que tem uma participação minoritária da TAP pode vir a perder a licença de handling nos aeroportos nacionais. A Menzies manteve o segundo lugar no relatório final no concurso lançado pela Autoridade Nacional de Aviação Civil. Em primeiro lugar ficou um consórcio detido pela Ibéria, do grupo International Airlines Group, que é um dos potenciais candidatos à compra de uma posição minoritária da TAP. Mudamos de tema. Os motoristas da TVDE vão desligar as aplicações da Uber e da Bolt de forma alternada durante a próxima semana, nas horas de ponta da manhã, entre as 7 e as 10, uma ação de protesto promovida pelo movimento cívico Somos TVDE, que reivindica uma maior regulação do setor. O coordenador-geral deste movimento cívico, Fernando Villais, explica à Lusa como vai decorrer o protesto. O que os motoristas vão fazer é o seguinte: das 7 às 10, um dia vão só trabalhar com uma plataforma e no dia a seguir vão fechar a outra plataforma e assim sucessivamente. Ou seja, segunda, quarta e sexta, das 7 às 10 não vão estar a trabalhar com o Uber e terças, quintas e sábados não vão trabalhar com o Bolt. Basicamente é uma ação muito simples, não permite a todas as pessoas continuar a trabalhar. Fernando Villais esclarece ainda qual o propósito deste protesto. O nosso objetivo neste momento é realmente demonstrar às plataformas que elas não podem atuar impunemente, impondo todas as regras. Ou seja, as plataformas, não tendo nenhum motorista e não tendo nenhum carro, podem suspender motoristas, podem bloquear motoristas, têm todos os poderes como se fosse uma entidade patronal que não é. A plataforma atua como se fossem responsáveis ou tivessem a capacidade de ser uma entidade patronal de todo o setor. Fernando Villais, o coordenador-geral do movimento cívico Somos TVDE, em declarações à agência Lusa. O protesto abrange todo o país, mas prevê-se que as áreas metropolitanas do Porto e de Lisboa sejam as zonas mais afetadas, com perturbações na oferta de viagens. Vão prolongar-se pelo menos até à próxima semana os constrangimentos no metro do Porto. Há várias viagens a serem suprimidas por causa de uma greve da empresa que fornece a manutenção e os equipamentos. As linhas azuis e a violeta são as mais afetadas e, em comunicado, a Metro do Porto lamenta os constrangimentos, diz estar a medir esforços para mitigar os impactos causados pela greve que começou na semana passada. O Sindicato dos Trabalhadores do Metro e Ferroviários garante que se vai prolongar pelo menos até à próxima quinta-feira e a Rádio Observadora Metro do Porto adianta que foram canceladas quase 140 viagens até à passada quinta-feira. Foram encerradas as estradas nas cotas mais baixas da Serra da Estrela por causa da neve no acesso ao Maciço Central. As ligações Sabugueiro-Lagoa Comprida e a Portela do Arão, Loriga-Lagoa Comprida foram cortadas ao final da tarde, é o que adianta a Proteção Civil. Permanecem também intransitáveis os troços da Estrada Nacional 338, que liga Piornes a Torre-Lagoa Comprida, que tinham sido cortados na quinta-feira. Na saúde, voltam a estar fechadas este fim de semana as urgências de obstetrícia e ginecologia em 2 hospitais. Tanto no sábado como no domingo, o Hospital de Nossa Senhora do Rosário, no Barreiro, e o Hospital Distrital das Caldas da Rainha vão ter encerrado este serviço. Destaca ainda para o Hospital de Braga, onde as urgências de obstetrícia e ginecologia vão ser referenciadas durante todo o fim de semana. O Ministério Público abriu um inquérito ao caso de o feto encontrado morto no Hospital da Cofetejo, em Lisboa. A CNN Portugal tinha avançado esta sexta-feira que uma mulher grávida de 30 semanas deu à luz numa das casas de banho da unidade hospitalar e terá tentado desfazer-se do corpo. A Procuradoria-Geral da República confirma à agência Lusa a instalação do inquérito. O caso está a ser investigado pela Polícia Judiciária. No desporto, o Sporting venceu esta noite de sexta-feira em Alvalade o Casa Pia por 3-0, com 2 gols de Jenny Catamoa ainda na primeira parte, e no segundo tempo foi Daniel Bragança a fechar a vitória aos 78 minutos. No final do jogo, o técnico do Sporting, Rui Borges, revela dificuldades em perceber a dinâmica da equipa adversária, mas fala, no entanto, num resultado justo. O primeiro gol sim desbloqueou um bocadinho nesse sentido, ganhámos também confiança. Depois uma segunda parte onde claramente controlamos o jogo com mais qualidade, boa intensidade, boas reações à perda, não deixámos o Casa Pia criar nada de extraordinário perto da nossa baliza
Continuou um bocadinho nesse jogo mais na procura da sua referência, mas controlamos muito bem isso, os dois médios muito bem, Simões, Morita muito bem, um grande jogo também, por isso acho que foi um resultado que acaba por ser justo. Do lado do Casa Pia, apesar da derrota, o treinador Álvaro Pacheco destaca o bom desempenho dos jogadores e já tem em vista os próximos desafios. Testar estas ideias que nós tivemos em 5 treinos contra o Sporting, acho que os meus jogadores no início do jogo deram uma grande resposta, mas penso que a segunda parte foi uma segunda parte diferente daquela da primeira, em que conseguimos equilibrar, conseguimos dividir, conseguimos criar oportunidades, conseguimos criar também no nosso processo ofensivo algum desconforto do Sporting, e o Sporting acaba por fazer o terceiro golo, mais de uma perda de bola nossa, em que o nosso jogador tem uma perda de bola, o Sporting uma transição que são muito fortes, consegue fazer o terceiro golo. Declarações de Rui Borges e Álvaro Pacheco na flash interview da Sport TV. Sporting 3, Casa Pia 0 foi o resultado do jogo desta noite, sexta-feira, na abertura da jornada 18 da Liga Portugal Betclic. Este sábado é a vez do Benfica entrar em campo, de fronte ao Rio Ave, em Vila do Conde. José Mourinho diz que vai à caça do Sporting e Porto no campeonato, uma expressão utilizada pelo treinador do Benfica que quer regressar às vitórias. Estamos com tudo, estamos motivados para dar caça, digamos assim, caça entre aspas, respeitosamente, às duas equipas que estão à nossa frente. Depois do empate em Braga, voltar às vitórias no campeonato. Mourinho confirma a ausência de Richard Rios para este e os 2 encontros seguintes por causa de uma lesão. Já o treinador do Rio Ave afirma que para esta partida os jogadores têm uma motivação extra frente ao Benfica. Espero um jogo muito difícil. O Benfica é sempre o Benfica. É uma grande equipa, com grandes jogadores e um treinador fantástico. Por isso, vai ser muito exigente para nós. Mas, por outro lado, também é um grande desafio. Às vezes, nestes jogos contra grandes clubes, é mais fácil motivar os jogadores, porque eles têm essa motivação interna e todos querem jogar e ter o melhor desempenho possível. Por isso, espero que seja um jogo interessante e vamos dar o nosso melhor para conseguir tirar algo positivo dele. Rio Ave Benfica para a jornada 18 do campeonato joga-se este sábado às 20h30 da noite. Conta com relato em direto numa emissão do desporto aqui na Rádio Observador. Notícia de fecho deste jornal. A informação regressa às 2h30. Até já.